Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos para esse nosso encontro do dia 5 de julho de 2020, nossa escola bíblica dominical e nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor, de reflexão na Sua Santa Palavra, de oração a Deus, que nos sustenta em todos os momentos, o socorro bem presente na nossa angústia. Gostaria de deixar aqui para os nossos irmãos, Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, os irmãos de outras igrejas, familiares que nos assistem, amigos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vós, sobre todos nós, porque dela dependemos. Convido para a leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro, primeira carta de apóstolo Pedro, capítulo 2, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que Deus nos abençoe. É a primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós lemos do versículo 1 até o versículo 5 e depois vimos o versículo 9 e o versículo 10, muito conhecidos, né, desta primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Depois você leia todo o capítulo, uma maravilha. Há poucos dias nós vimos um comentário de um grande amigo nosso, o pastor José Carlos Rocha Salles, que viu num grupo, numa rede social, um grupo criticando os pastores que não reabriram os seus templos, né? Ou as igrejas, porque não é o pastor que decide isso. Em muitos lugares sim, mas na maioria não. Não reabriram os seus templos. E as pessoas criticando, dizendo que as igrejas estavam fechadas, e fazendo uma crítica a isso. Então houve um inteligente e bíblico comentário do nosso amigo, pastor psicólogo José Carlos Rocha Salles ali, compartilhou comigo e eu meditei nesse tema, nesse assunto, e quero dividir com vocês algumas preocupações e também verdades da palavra de Deus quanto a esse tema, esse assunto que está sendo tão debatido, né? Será que as igrejas estão fechadas? Depende da visão que a pessoa tem de igreja. Na Bíblia, nós não temos tempo aqui para analisar as visões diferentes, muitos confundem igreja com o templo de tijolo, né? Com um lugar, um espaço físico. Na Bíblia, a igreja é o corpo de Cristo
e é o lar dos remidos de Deus. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido, o pecador que se arrepende, que ouve o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus e nele crê no sacrifício de Jesus como um único para a salvação. Então, essa pessoa é regenerada e ela precisa de um lar. E foi Jesus quem disse isso. Eu vou edificar a minha igreja, Mateus 16, 18. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus fundou a igreja, chamou de minha igreja. A igreja, o lar dos remidos de Deus. Então, o que significa ser da igreja? Seria primeiro uma melhor expressão, à luz da Bíblia, dizer o que significa ser igreja, não ser da igreja, mas ser igreja. Os remidos formam a igreja, então os remidos são a igreja. E é uma coisa que nós devemos prestar atenção, então, entre o ser igreja, ser de Cristo, estar em Cristo. Muitas pessoas não estão em Cristo no sentido de ser, de pertencer a Cristo. Estão momentaneamente por qualquer outro interesse. Como na época do ministério físico de Jesus aqui na terra, muitos caminhavam com Jesus, ouvindo as suas bonitas palavras, admiravam seus discursos, queriam se aproveitar daquilo que ele fazia, se alimentar dos pães e dos peixinhos que ele multiplicou, né? Vendo e se maravilhando das curas que ele fazia, dos milagres. Então muitas pessoas queriam estar onde Cristo estava, estar com Cristo. Mas o convite que Cristo veio fazer, buscar e salvar o perdido, foi para que esse que foi salvo pela sua graça, pela sua misericórdia, se tornasse um só com ele. Em João 15, ele fala que ele quer um relacionamento com os seus remidos, tal como o relacionamento da videira tem com seus galhos, né? O tronco com os galhos, aquele relacionamento de vida. Então ele pediu ao Pai, inclusive, que nós fôssemos, os salvos, fôssemos um só com Ele, da mesma essência dele, estivéssemos nele enxertados, recebendo dele a nossa vida na vida dele, nossa vida sem conseguir viver sem a vida dele, ou seja, sendo alimentado, assim como o galho se alimenta da seiva, né, da árvore, alimentado por ela, não dá razão de ser fora dela. Nós em Cristo, esse é o plano de Deus, um só em Cristo. Muitos estavam com ele, onde ele estava fisicamente, mas não estavam nele, não eram dele. Então, nós devemos prestar atenção nisso. A igreja é a comunidade dos que são, daqueles que são de Cristo e estão com eles. E nele, a vida está nele, e a vida dele está na vida daquele que foi remido por ele, redimido por ele, salvo por ele. Foi desejo dele expresso em João capítulo 17, aqueles capítulos da despedida, e Jesus então expressou ali o seu desejo, né, o seu plano, não apenas um desejo, mas um plano, e que nós fôssemos um com ele. Então, ser um com Jesus, regenerado com ele, aqueles que nele creram, que se renderam a ele, morreram com ele. Ele assumiu a nossa morte, sofreu a nossa condenação, para que nós tivéssemos a sua vida, a vida dele em nós. Então, nós também assumimos com ele a sua morte, assim como ele assumiu a nossa condenação, para que a vida dele, a vida ressuscitada, né, com o poder da ressurreição, esteja em nós. Então, aqueles que são de Cristo foram comissionados por Cristo para
espalhar, proclamar, viver esse evangelho da graça, da redenção, da salvação, comissionados por Cristo, mas depois de terem assumido com Ele a sua morte também, de terem se rendido a Ele, de terem renunciado à sua própria vida para viver a vida dele e Ele viver a sua vida em nós. Então, a igreja é composta por aqueles que são desta forma. Aqueles que assumem com Cristo o seu ministério redentivo e vão pelo mundo cumprindo a comissão que Ele ordenou. Indo por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, pregue o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, pensar em cristianismo sem igreja é a mesma coisa de pensar numa família sem lar, uma família que não tem lar. A igreja pode viver sem templo, assim como uma família. Ela não se acaba se a sua casa for destruída. Quantas pessoas perderam suas casas, fisicamente falando, em tragédias, em tsunamis, nas guerras, não é mesmo? Mas a família permaneceu unida. Então, a igreja não é o templo. Muitas igrejas, nas perseguições, desde o início da história da igreja, depois que a igreja passou a ter templo, né? Muitas igrejas perderam os seus templos, mas passaram a se reunir em casas. Há histórias de igrejas que se reuniam nos países de perseguição comunista, se reuniam em florestas para adorar a Deus. A igreja continuava unida, adorando a Deus, cumprindo a sua missão aqui na face da terra, mesmo sem templo. Então as igrejas estão fechadas? É correto usar esse termo? Só para quem tem uma visão de igreja institucionalizada, aquela visão da religiosidade, né? Que confunde templo com igreja, chama o templo de igreja. A igreja são as pessoas remidas, a igreja é o lar dos remidos. A igreja está viva, a igreja de Cristo está funcionando, está adorando a Deus, mesmo com a impossibilidade nessa pandemia de estar reunida fisicamente num lugar, no espaço físico. Ela está unida pelo amor de Cristo que nos salvou. Então, a igreja não está fechada. Devemos prestar atenção nisso e que nós possamos assumir uma postura mais clara diante do mundo de ser igreja de Cristo num mundo cheio de trevas, né? Num mundo cheio de desafios, de contrariedades, de adversidades. Estamos vivendo uma adversidade agora, mas que possamos ter a nossa mente bem fixa na palavra de Deus, nossos olhos fixos na palavra de Deus, a nossa fé reforçada pela palavra de Deus e na graça de Deus, a nossa esperança renovada de que Deus habita em nós, Ele está com a sua igreja, na sua igreja, o Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo e que a igreja não se fecha. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, as portas do Hades, do tempo, das adversidades não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, renove a cada dia a nossa fé, a nossa esperança. Amém.